instituição. E dando sequência à nossa reunião de hoje, hoje nós teremos a nossa companheira de jornada espírita, Adriana Sarmento. Além de companheira, é nossa amiga aqui da casa, né? Participa da Comunidade Espírita Esperança, que é a nossa casa co-irmã, que tem uma relação muito grande com a nossa casa também, a qual mande abraços para todos lá da Comunidade Espírita. E a Adriana traz para nós o tema Bom Ânimo. Então, que possamos vibrar, né, emanar boas vibrações para nossa amiga, para nossa companheira, para que ela possa transmitir aquilo que estudou, através da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus. Então, seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa e que os benfeitores, Jesus, te amparem e te orientem na sua fala de hoje. É com muita alegria no coração que nós retornamos à casa, agradecendo acima de tudo ao nosso Deus, nosso Pai, todo misericordioso, Pai de bondade, de amor, ao Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, nos concedeu a oportunidade do estudo e do trabalho. E agradecer à casa, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade, nos amparando o coração nessa jornada necessária de trabalho que nós temos, de aprendizado que nós necessitamos. Também trazemos um abraço de todos lá do Esperança, a todos vocês. E vamos refletir hoje sobre bom ânimo. Bom ânimo é o capítulo 8 do livro Boa Nova, né? E o título, ele nos convida já a iniciarmos os nossos pensamentos exatamente pensando em firmeza, pensando em ânimo, pensando em boa disposição, né? E é certo que não falta para nós recursos do plano espiritual para que nós possamos aprender, nos aprimorar, desempenhar os compromissos, as responsabilidades que assumimos no plano espiritual para esta jornada reencarnatória. Agora, no entanto, os benfeitores, especialmente Emmanuel, nos textos que abraçamos para trazer para vocês, eles questionam, no caso Emmanuel, né? Ele pergunta assim: onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Onde estão aqueles que estão realizando a tarefa? Realizar a tarefa. E ele mesmo responde que, com raras exceções, ele encontra alguém que realmente tem abraçado a tarefa puramente por amor. Porque ele coloca que nós utilizamos alguns pretextos para exatamente nos retrairmos, dizendo que agora eu não posso, agora eu estou envolvido com alguma coisa, né? Aquele velho, quando eu aposentar eu vou. E assim nós acabamos nos justificando de alguma forma, diz Emmanuel. Então ele coloca que a maioria das vezes nós conseguimos encontrar uma justificativa para não abraçar o trabalho. E o trabalho exatamente que nós no mundo espiritual assumimos de chegar aqui, nos envolvermos com ele e colocarmos ali a nossa cota de colaboração. Então, Jesus, ele tem, desde o princípio até hoje, e não vai encontrar o sossego em seu coração, palavras dele mesmo, em uma conversa sua com Pedro, enquanto um de nós estiver ainda com alguma necessidade, tiver ainda alguma dor, ele falou: eu não pararei, eu não terei sossego, eu não vou aquietar-me, eu não vou parar a minha missão enquanto houver na terra um coração que esteja sofrendo de alguma forma. Então, o Emmanuel pergunta para nós, se nós tivermos medo de trabalhar, se nós não abraçarmos, né, o trabalho, no caso não é o trabalho profissional, mas o trabalho com Jesus, como que nós vamos querer colher
aquelas flores que nós não plantamos? Como nós vamos querer colher o bom fruto, sendo que nós não realizamos, né? Não preparamos a terra, não realizamos o plantio da semente, não regamos, não colocamos no sol? Como que o fruto virá? Como que chegaremos àquela felicidade que todos nós desejamos encontrar, a felicidade? Então, onde estiver a possibilidade de nós sermos úteis, onde estiver, de alguma forma, um trabalho que possamos realizar, então que possamos abraçar. Tanto que no nosso caso, né, a instituição espírita, no caso esta casa espírita, ela tem diversos trabalhos, porque as nossas aptidões são diversas. Então, podemos não ter afinidade com alguma tarefa, mas temos com outra, trazemos alguma habilidade que podemos utilizar para colaborar com Jesus. Não é com A, B ou C, não é com aquela pessoa ou com outra pessoa. É com o Cristo. Colaborarmos com Cristo, o Livro dos Espíritos, né? Um dos objetivos da nossa encarnação, colaborarmos com o Pai para que o mundo se torne melhor. Então, por mais que a nossa existência possa ser, está sendo ou ter sido amarga, por mais que estejamos sofrendo algum tipo de crítica, perseguição, mas de alguma forma pode estar vindo de irmãos nossos que ignoram tudo aquilo que nós vivemos, tudo que estamos passando, podem ignorar o nosso propósito de vida, ignorar no sentido de desconhecer mesmo o que nós estamos falando, né? Pode trazer esses desconhecimentos. E se porventura isso nos acontece, podem surgir as crises, podem surgir os menosprezos, mas de toda forma não vai ser por esse motivo que nós vamos desistir de realizar algo importante, algo de bom. Seja aqui, seja um trabalho, né, externo, seja um trabalho nas ruas, não é isso? Por mais que tenhamos vindo caminhando, sentindo solidão, sentindo aflição na alma, sentindo alguma amargura no coração, mas nós temos a possibilidade de buscarmos bom ânimo, de buscarmos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos continuar essa jornada reencarnatória. E abrindo um parênteses, né, que nós não sabemos até quando ela se dará, nós não sabemos até quando. Não vamos perder tempo. E se porventura alguém estiver pensando assim, mas eu não sinto esse bom ânimo para isso, eu não sinto essa vontade, né? Quando fala assim de fazer alguma tarefa, mas puxa vida, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. E todos nós entendemos, né? Porque também temos quantas coisas para fazer. Mas escolher alguma coisa no mundo para que possamos fazer em benefício de alguém, uma visita, né? E vamos até pegar aquelas situações assim do nosso dia a dia mesmo, que pode ser do nosso dia a dia, né? Um telefonema para quem a gente sabe que está precisando, né? Outro parênteses, nós sabemos que temos aí a internet que nos auxilia em tudo hoje, né? Tudo hoje é internet, não tem como viver sem. Mas muitas vezes, meus irmãos, não vale só mandar aquela mensagem pelo WhatsApp. Não vale. Muitas vezes não é esse o caminho. É fácil. Especialmente no WhatsApp, porque a gente procura ser mais objetivo. Então, aquilo que nós conversaríamos com a pessoa 10 minutos, 15, você manda ali 2, 3 linhas, né? Então, assim, tem situações que a mensagem não vale. Tem que telefonar. Tem que telefonar para a pessoa. Vamos dizer assim, falar pessoalmente, né, pelo telefone. Aí sim. Aí você vai ter, inclusive, além dessa boa vontade, a inspiração dos benfeitores para você dizer exatamente aquilo que é importante. Talvez nós não venhamos a ficar sabendo, nem percebemos que na hora fomos intuídos e nem vamos saber que aquilo que nós dizemos foi fundamental. Mas isso vai se dar. É só nós nos colocarmos à disposição,
dos benfeitores. E então, eles vão nos guiando para que nós possamos, cada vez mais, ainda que nesse burburinho, nesse movimento grande que temos, né, das nossas obrigações do nosso dia a dia, mas ainda assim nós vamos ver que é possível nós tirarmos um tempinho de alguma forma, e cada um tem o seu tempo, mas aquele tempinho que vamos tirar, todos nós conseguimos, sem exceção, todos nós conseguimos. E dessa forma, então, nós não vamos esmorecer na nossa jornada, porque cada vez que nós realizarmos algo de bom para alguém, em primeiro lugar, nós estaremos sendo fortalecidos nas nossas necessidades, no corpo espiritual, no corpo físico. E se porventura dificuldades surgirem, ainda assim nós vamos seguir adiante. Né? Não vamos lembrar a história de Paulo de Tarso, mas depois que ele conheceu Cristo e abraçou, né, aquela missão, chegou um momento que ele mesmo relatou, né? Fui preso, chicoteado, apedrejado, passei fome, passei frio, abandono, né? Fui perseguido, não desistiu. Aí alguém pensa assim, mas é Paulo, né? Mas nós não vamos ser apedrejados, nós não vamos ser chicoteados. Essa era a missão dele. Um espírito que já estava ali, vaso escolhido, isto é, ele estava pronto para aquilo. Nós estamos prontos para as missões que nós abraçamos com Cristo. Não é só, não foram só os apóstolos que tiveram missões, nós temos missões, todos nós temos missões. Todos nós, a começar no nosso lar. Mas o lar é família ali, filho, marido, pai, mãe. Não, nós temos missões, temos compromissos sérios com aqueles à nossa volta. Mas eu moro sozinho. As pessoas com quem você convive, as atividades que você realiza na sua vida, têm missão a cumprir. Não podemos deixar de lado, né? Nós vamos recordar o apóstolo Bartolomeu. Ele foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus naqueles primeiros tempos, né, de pregações junto ao Tiberíades. E todas aquelas possibilidades que ele tinha, ele empregava para poder estar ali sempre acompanhando Jesus na sua tarefa. E Bartolomeu, ele era triste. Inúmeras vezes ele estava triste. E o Senhor, então, sempre surpreendia Bartolomeu, sentado, cabisbaixo, com aquela expressão triste, meditativo, né? E em determinado dia, em determinada noite, né, Simão Pedro e sua família, eles estavam ali naqueles afazeres do lar, domésticos, né? E Jesus, então, que nunca perdia uma oportunidade, ele se aproveitou daquele instante para poder lembrar de um ensinamento, vamos dizer assim, que ele poderia oferecer. Lembrando neste momento Marta e Maria, que também estava ali, né, Marta cuidando dos afazeres da casa, Maria se voltando para ouvir o Cristo, né? E naquele momento Pedro e a esposa cuidando também do lar, e Jesus aproveitando também para oferecer uma lição. E naquele momento que estavam todos ali, Bartolomeu diz assim para Jesus: Mestre, não saberia nunca explicar ao Senhor por que a tristeza, a amargura que eu sinto. Eu só sei dizer que o Evangelho que o Senhor nos traz me enche de esperança o coração. Quando o Senhor esclarece a respeito do vosso reino não ser deste mundo, eu experimentei e sinto em mim uma nova coragem para atravessar tudo isso que eu sinto, para atravessar os caminhos da terra, que por vezes são difíceis, né? Porventura, muitas vezes encontramos o selo do mal, que busca obscurecer as nossas vidas, e isso acontece por toda parte. E nisso ele foi conversando com Jesus, né? E
De repente, então, ele é tomado por emoção e olhou profundamente para Jesus. Jesus, então, disse a ele e diz a todos nós agora, né? Ele fala assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova, Bartolomeu. Uma notícia não pode produzir alegria? Uma boa notícia não pode trazer felicidade ao seu coração? Então você faz bem em observar e fazer crescer a tua esperança diante dos novos ensinamentos. Quantos de nós estamos aqui agora e, quem sabe, alguns de nós esteja resolvendo alguma situação importante em sua vida, esteja precisando cuidar de algo importante. E o Cristo vem nos falar de esperança. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito de todos os meus discípulos. Os discípulos do Cristo somos todos nós, cada um. Se eu soubesse, eu falaria o nome de todos aqui presentes. Cada um de nós, o Cristo conta como discípulos dele. E o Cristo continua: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer esquecer o trabalho de estendê-lo aos corações, que porventura trabalham sem descanso. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? E ainda há aqueles que talvez pensem assim: mas o Cristo foi crucificado. O mundo, olha como que está o mundo que nós estamos vivendo. O mundo não tem jeito. O mundo não tem solução. Alguns ainda dizem assim: não vai ter jeito. Então o Cristo teria falhado. Mas olha o que o Cristo nos fala, Ele mesmo. Achas que eu teria vindo ao mundo sem essa certeza confortadora? Quando que na cruz, o Cristo veio e nos disse que estava consumado. Cumpri a minha missão. A semeadura foi feita. Mas agora cabe a cada um de nós, realizar aquilo que nos cabe. Porque a parte de Deus está feita. A parte do Cristo está feita. Emmanuel conta que um jovem rapaz, ele estava questionando algumas coisas e disse, né, em suas orações, que ele já conhecia muito a respeito do Evangelho, por estudar muito. E por que algumas coisas ele não conseguia fazer? Por que ele não conseguia dele, né, aquele passo a mais que ele deveria dar para resolver as coisas? Por que o Pai misericordioso não estava amparando de forma que ele viesse conseguir solucionar as suas dificuldades? E a resposta de Emmanuel, e o conto de Emmanuel, ele diz assim: neste momento surge um anjo de luz a este rapaz e lhe diz: já recebestes todas as lições que necessitava. Já tem em suas mãos e em sua mente a palavra do Evangelho. Já traz todo o conhecimento. A nossa parte foi feita. Agora cabe a você se fortalecer e dar o passo adiante. A boa nova, o Cristo nos trouxe. Os benfeitores não cessam de nos enviar as mensagens. Vamos observar quantas mensagens estão contidas nas obras psicografadas por Chico Xavier. Então, a informação, a orientação, a instrução, nós temos. Mas cabe a nós dar o passo adiante. Os benfeitores nos auxiliam, nos inspiram. Percebemos às vezes não percebemos,
Mas dar o passo, me levantar e dar o passo efetivamente para realizar algo, cabe a cada um de nós individualmente. E aí, então, Emmanuel vem e nos fala, se porventura nós caímos em algum obstáculo, se porventura estamos desejosos de deixar o nosso corpo físico em repouso, ele nos fala para nós nos reerguermos, para nós buscarmos nas preces, mas para nós realmente buscarmos vencer em nós aquele ponto que nós estamos percebendo que está difícil de vencermos. Porque quando nós encontramos em nós qual é a dificuldade que estamos tendo, nós já estamos assim quase chegando na realização maior. Porque nós já sabemos onde precisamos consertar. Nós já sabemos em qual direção precisamos colocar o nosso foco de atenção para cuidar de nós. É quando estamos, por vezes, nos sentindo mal, não sabemos o que é e vamos ao médico. Aí ele fala, não, é um negocinho aqui no seu estômago, está assim, 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 assim. Aí então a gente volta nosso foco para ali. Vamos cuidar daquela alimentação, isso pode, isso não pode, o medicamento na hora certa, e vamos atender tudo que o doutor ensinou, e pronto, aí nós vamos conseguir cuidar, mas precisamos fazer o que primeiro? Localizar onde está o problema. E quando nós localizamos em nós, não, realmente está me faltando, eu sei o que eu devo fazer, eu sei até qual tarefa eu vou abraçar na casa, ou o que eu vou fazer em outro local, mas é porque às vezes me dá preguiça. Poxa, já estou em casa aqui, está chuviscando, aí eu deixo para a semana que vem. Então eu já vi que o meu ponto é aquela preguicinha que dá nessa hora. Pronto, está resolvido, porque agora que eu sei que é isso, agora eu consigo combater. E é a mensagem que ele está nos falando, para nós nos dedicarmos a buscar em nós o que está acontecendo conosco. Porque se nós continuarmos deixando deixa que depois eu vejo, aí passa um mês, passa um ano, passa 5, passa 8, 9, e quando a gente se apercebe, nós estamos assim há quanto tempo? Só que nós não sabemos quando vamos ser chamados para voltar para casa. Nós não sabemos. Se alguém tem essa informação, desculpa, né? Mas a grande maioria das pessoas, que às vezes tem alguém, né? Mas a grande maioria das pessoas não sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, essa estagnação nossa é ponto escuro na nossa vida. É ponto escuro na nossa jornada evolutiva. É onde realmente os valores vão se corrompendo. E nós precisamos seguir adiante, né? Os únicos que podem se sentir muitas vezes derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência perguntando o porquê das ocorrências e das coisas sem se darem o trabalho de conhecer-lhes as origens. São aqueles que estão descrentes de Deus. Ah, Deus, olha o mundo como é que está, cadê Deus? Olha como é que estão as coisas. É até difícil ouvir o jornal. Mas quantas coisas boas acontecem. Tira das pessoas ao seu redor. Conta 10 pessoas da sua convivência, as mais próximas. Quantas pessoas dessas 10 são maravilhosas? É exatamente isso. São muitas pessoas maravilhosas à nossa volta. Ainda existe o mal no mundo. Mas se nós nos colocarmos em ponto de estagnação, por desânimo, por falta de bom ânimo, como que será a nossa colaboração conosco e com o mundo para que ele seja melhor? Então, realmente, nós não desejamos e nem queremos e não podemos ficar parados. Precisamos nos movimentar.
é igual a água que não pode ficar parada. Precisamos nos movimentar. E precisamos nos movimentar em favor de todos, porque Deus criou o trabalho. Mas com referência ao trabalho, Deus criou a lei do trabalho. É uma lei. O trabalho é uma lei. O trabalho no bem, o trabalho na caridade, o trabalho em prol daquele que precisa de algo, é lei divina. É imperativo. Se nós não nos colocamos para realizar, então nós estamos descumprindo a lei. E sem perceber, estamos achando, não, mas eu não faço mal a ninguém. Eu estou caminhando, eu trabalho, eu vou para minha casa, busco trabalhar direitinho, vou para minha casa. Não, realmente, sim, com certeza. Mas Emmanuel nos pergunta daquele algo mais que nós podemos fazer. Porque esse é o nosso dever. No meu trabalho, cumprir com o meu trabalho, é um dever meu. Senão, não mereço o meu salário. É obrigação. Agora, a mensagem nos convida, com esse amor que o Cristo tem por nós, a nos colocar num caminho, numa direção, para nos movimentar ao encontro do outro. Para buscarmos ter realmente disposição de irmos ao encontro do outro. Então, numa conversa com Pedro, né, do livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio, chamado a manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E ele responde: é água parada. Né? E Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? Ah, Senhor, é o peixe morto. Bartolomeu, ó o Bartolomeu aqui, qual é a terra que se enche de matagais daninhos, prejudicando a plantação útil? Olha, indiscutivelmente, Senhor, é a terra boa, desprezada, porque o solo cheio de pedra e áspero é quase sempre estéril. O solo, nosso coração, cheio de pedra e áspero, é quase sempre estéril. E Tadeu? Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça? Né? Qual é a roupinha daquela nossa que está no guarda-roupa? Que começa, qual delas, né, que as traças começam a fazer um ninhozinho dali? Né? Aí ele falou, é a túnica não usada. Não é isso? E olhando para Judas, Jesus perguntou, o que acontece com o talento sepultado? Aí Jesus vem no nosso coração, né, e mexe agora, né? E o seu talento, Adriana? E o seu talento, você e cada um de nós aqui, né? Como que você está utilizando o seu talento? Nos fazendo pensar, como que você está usando aquele talento que você tem? Porque cada um de nós sabe, né? Sabe que nós temos, no mínimo, um talento, no mínimo. E o Cristo pergunta, então, conta para mim, como que você está usando o talento que você mesmo, vem desenvolvendo ao longo dos séculos, e agora é uma conquista sua, essa aptidão que você tem. Sabe aquela pessoa que é pequenininha e, de repente, a gente pega um violão, pum, burum, bum, e canta bonito, você fala, não é possível um negócio desse. Né? Se eu não olhar a partitura, lembra aquele negócio, eu acho que a primeira encarnação foi essa que eu tentei tocar um violão, porque, gente do céu, então, é uma aptidão, mas por quê? Porque você vem há quanto tempo? Eu tenho aptidão, eu consigo conversar bem, eu consigo integrar bem um grupo, eu consigo conciliar muito bem um grupo. Por quê? Porque você vem fazendo isso há quanto tempo? Então, agora você tem essa virtude. É fácil para você fazer isso, mas é algo que você conquistou. Por realizar muitas vezes, é uma conquista sua.
E o Cristo pergunta: e o que acontece se nós pegarmos esse talento e sepultar? Aí Judas respondeu: perde-se por inútil, Senhor. Né? E assim Jesus continuou. E Tiago, né? Onde se escondem as serpentes e os lobos? Nos lugares abandonados. E assim foi. Até que Jesus vem e fala para conosco que todo aquele que é sábio, que tem essa semente em suas mãos, ele procura desenvolvê-la, ele procura plantá-la, ele procura fazer com que cresça em si, porque o Cristo veio nos informar, além de tudo que ele veio fazer, né, que é plantar o reino de Deus em nossos corações, ele veio nos ensinar que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. A morte não existe. Depois que Deus nos criou, nós vamos existir para sempre. Não acaba, nunca vai ter fim. Você existe para sempre. Então, tudo aquilo que pudermos conquistar agora, tudo aquilo que pudermos aprender agora, é fundamental, é necessário. Não podemos perder tempo. Ah, mas e o lazer? Lógico que pode. Deve descansar um pouquinho. Mas retornarmos e tomarmos para nós, né, aquele momento de dedicação, aquele momento de trabalho nosso. E o Cristo disse então para todos e falando para nós que o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Depois dessas perguntas que ele fez a todos nós aqui, ele fala: pois é, o templo está repleto de admiradores e as ruas, a cidade, estão cheias de pessoas necessitando de amparo, de alimento, de cobertor, pessoas em seus lares precisando de uma palavra de conforto, de esperança, de amizade, de uma visita, de um telefonema. Oi, como você está? Só liguei para saber, tem tempo que eu não te vejo. Naquela última vez você me disse, naquela situação difícil, né? Já conseguiu resolver? Posso ajudar em alguma coisa? Não, está resolvido. Poxa, que bom então. Fico feliz por você. Mas o que hoje com o WhatsApp a gente faz? Manda aquela carinha que tem 3 coraçõezinhos assim. Então, só. Pega essa conversa toda do Cristo aqui, transforma em uma figurinha e aperta o verdinho. E perdemos uma grande oportunidade que a vida está colocando na nossa frente para nós sentarmos com alguém e conversar. E dialogar um pouco. E deixar o coração falar. E exercitar e colocar em prática as lições que nós estudamos. Porque a teoria é maravilhosa e precisamos dela. Mas nós precisamos da vivência, porque as palavras do Cristo nos disse isso. O templo está cheio, mas as ruas estão cheias de necessitados. Quer dizer, estamos estudando muito, mas está nos faltando um pouco mais da vivência, da prática. E o reino dos céus não se conquista porque decoramos todas as perguntas do livro dos Espíritos. Pode falar que eu sei a resposta. Não, não. Foi aquela jovem lá que ele foi recolher. O que ela fazia? Pobrezinha, pobrezinha. Pobrezinha, morava num barraco. Isso é fato. Os benfeitores trazem. O que ela fazia? Admirava ouvir Jesus, mas ele já tinha partido. E ela recolhida, morando sozinha no seu barraco. Mas eu não tenho nada que eu possa fazer. Ela pegava os pães raros que ela tinha, mesmo que dormido, ficava vigiando quem passava na porta. Quando ela via que passava alguém que estava com aparência de que estava com fome, ou alguém que estava viajando, passando, ela chamava: aceita um copo d'água? Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho esse pão dormido, você aceita? E ela pegava aquele pão dormido que ela tinha, rachava no meio
Senta aqui, ó, tem uma cadeira aqui debaixo da árvore, senta aqui, descansa um pouco. Eu vou pegar uma bacia para você botar os seus pés. Pegava água. Aí o viajor, né, naquela época não tinha esses tênis confortáveis que a gente tem hoje, era sandalinha, né? Tirava a sandália, botava os pés ali, limpava. Ela pegava um paninho, olha, eu não tenho panos novos, desculpa, né? Mas ela procurava higienizar, ela fervia e limpava os pezinhos das pessoas, dava um copo d'água, dava um pedaço de pão. Quando ela conseguia uma fruta, ela dava uma fruta. Pobre, pobre, pobre. A pessoa seguia a viagem. Né? Não difícil de contar para vocês que o último viajor que passou era como ele sempre faz. Jesus, né, vem com aquela aparência de que é alguém que está precisando, senta, ela começou a atender, e naquele jeito todo que o Cristo sempre faz, no final ele se revela para ela. Toma, a gente se emociona, né? Toma seu espírito nos seus braços e ele próprio desencarna a moça e leva com ele. Então, desculpa a emoção, não é ter muito, não é fazer muito, não é decorar tudo, é sentir, é bom saber, a gente precisa do conhecimento, né? Olha Emmanuel, como é que ele fala para nós coisas tão difíceis, e ele coloca assim, facinho para a gente, né? Então, precisamos estudar, mas o que ela fez e o que outros fizeram, este Jesus vai e recolhe. Ele mesmo vem realizar o processo de desenlace do corpo físico e leva nos braços dele. Por quê? Porque muito amou. Porque muito buscou fazer pelo seu próximo. Então, quando Cristo nos convida a fazermos algo por alguém, ele não está falando desses montantes, não. Ora, quem pode, por que não? Mas ele não está falando disso. Porque a maioria de nós está ali na média, alguma coisa assim, e é isso daí. Mas é o que a pessoa pode, é o que você sabe, é a sua palavra do seu jeito. Porque aquela pessoa que se aproxima de você está precisando do que você tem, mas aquela que se aproxima de você está precisando do que você tem. E assim para cada um de nós. Nunca pense, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei, como é que eu vou orientar essa pessoa? Se chegou perto de você, é porque o que você tem para oferecer é o que ela precisa. Então fala. E deixa os benfeitores falar através de você. Começa. Fala assim, Senhor, eu não sei o que eu vou dizer, eu só peço que o Senhor me ajude. E segue adiante. E assim, então, o Cristo fala que quando nós buscamos ter esse bom ânimo em nós vamos conseguindo seguir adiante, realizando muitas coisas dos nossos compromissos. Então, Bartolomeu, naquele momento, ele guardou aquela resposta de Jesus no coração dele, lembrando que a progenitora dele, ela já havia partido há pouco tempo, né? Então, ele fala assim, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos o ente amado? Olha a resposta de Jesus. Né? E quem de nós está livre de uma situação de alguém querido, né? Retornar ao mundo espiritual, quando a gente quer ficar perto de quem a gente ama, né? Mas então ele pergunta, quando nós perdemos alguém, Jesus, então não é lícito a gente ficar triste? E Jesus fala assim, mas quem está perdido? Se Deus é Pai de todos nós. Quem está perdido? Se Deus é Pai de todos nós. Se os que estão sepultados, né, ao lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a redenção, quem dirá aqueles que buscaram trilhar um caminho de amor? Quem de nós está perdido? Ah, mas eu vivo sozinho, eu não tenho amigos. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Eu não tenho mais o meu pai. Ele é o melhor pai que nós podemos ter. E Ele está com você. Ele está com todos nós. Ah, mas eu não tenho mais a minha mãezinha. Tá bom, mas então vamos buscar no Cristo o amparo. Vamos buscar em Nossa Senhora. A nossa mãe. Vamos pedir que ela seja nossa mãe. Senhora, a senhora poderia ser a minha mãe nesta fase que eu estou passando? Ah, mas eu não tenho um irmão. Eu queria tanto ter um irmão para poder contar. E o Cristo não é o nosso irmão?
melhor irmão maravilhoso que nós podemos ter. Lógico que os nossos também são, né? Consanguíneos. E assim por diante. E assim por diante. Então, ele fala que nós estamos perdidos. Então, nessa conversa, né, que Jesus vem falando para todos nós, ele também trouxe para nós a parábola da pérola, trouxe para nós a parábola do tesouro escondido, né? E ele fez isso exatamente para nos mostrar que todos nós temos essa pérola em nós, todos nós temos esse tesouro escondido em nós. E ele fez isso para que nós pudéssemos receber todos esses ensinamentos, reconhecendo que todos nós temos esses talentos para oferecer. Todos nós podemos fazer algo para alguém. Todos nós temos um tesouro dentro de nós, que nós, se nós buscarmos este bom ânimo, esta boa vontade em nós, nós podemos oferecer sempre algo de bom para alguém. A mensagem também nos fala, pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, né? Então, o nosso sentimento, ele é a base. Nós sentimos, pensamos e fazemos. Então, o que nós fazemos está de acordo com o que nós estamos pensando. E o que nós estamos pensando tem por base o que nós estamos sentindo. Então, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Como estão os nossos sentimentos? Qual é o sentimento que hoje está prevalecendo nos nossos corações? Qual que hoje, se nós fecharmos os olhos assim por um minutinho, qual o sentimento que nós estamos sentindo que realmente está aqui em nós, assim, grande, que não tem como nós não percebermos? Cada um de nós tem aquele específico, de acordo com o que está vivendo hoje. Então, este sentimento é que vai exatamente nos conduzir ao passo adiante, que é nós pensarmos. Ele vai, então, começar a fazer parte dos nossos pensamentos. Se for um sentimento bom e nós alimentarmos, depois ele vai se tornar uma ação boa. Mas se for um sentimento que não é bom, mas se ele estiver ali, né, em relevância, preenchendo todo o nosso coraçãozinho, também então ele vai estar grande, intenso, nos tomando os pensamentos no nosso dia a dia. Se for um pensamento bom, então vai ser bom para nós. Mas se forem pensamentos que não são bons, se forem pensamentos de mágoa, de amargor, nós sabemos que existe uma lei de atração, né? Então, as nossas portas e janelas da alma estão abertas. Os afins se atraem, né? Nós fazemos amizade com quem? Com quem se parece com a gente, não é isso? Tem mais ou menos os mesmos gostos, né? E por aí afora. Se os pensamentos são bons, de bem-querer, de amor, de fraternidade, de desejar fazer o bem, Senhor, eu não sei como não, mas eu quero tanto fazer alguma coisa boa por alguém, né? Os benfeitores olhando, eles vão chegar pertinho de você e vão começar, vendo ali um bom instrumento, eles vão começar a trabalhar junto com você. Você é um bom instrumento para o Cristo. E agora isso tudo vai virar ação. Tudo isso vai virar ação. E as nossas atitudes, então, no nosso dia a dia, vão revelar os nossos sentimentos. O nosso proceder revela aquilo que está em nosso coração. Então, perguntaríamos, como que está o nosso proceder? Como que estamos cuidando de nós? Porque se eu não estou cuidando muito bem de mim, se eu estou meio ali distraída com os cuidados de mim mesma,
tem uma coisa aí que não está boa. Porque se eu não estou conseguindo gostar muito de mim, como é que eu vou gostar de você? Amai a Deus acima de todas as coisas, né? E amai ao próximo da mesma forma que eu amo a mim. Então, como que nós estamos cuidando de nós? Porque se está mais ou menos, já podemos começar a pensar, espera aí um pouquinho, eu estou vendo que eu estou meio relapso comigo aí de uns tempos para cá. Isso não está certo, não. Tem alguma coisa errada aqui na minha cabecinha. Eu preciso modificar isso. E reajustarmos, então, reajustarmos o nosso caminho, reajustarmos a nossa direção, né? E nesse meio tempo que nós vamos caminhando, essa vivência que é necessária, com o tempo que aconteceu com Bartolomeu, ele aos poucos, então, buscando vivenciar, buscando colocar em prática tudo aquilo que ele via o Cristo fazendo, ensinando, daqueles fins de tarde que Jesus sentava com os discípulos, né, e começava, então, conhecendo todos os corações, né, ele conversava já sabendo exatamente o que se passava em cada um. E naqueles fins de tarde, que os discípulos sentavam, né, Jesus sentava-se num toquinho de cedro, né, e colocava os discípulos assim à volta dele, e lá ele ficava, e os discípulos ali olhando para ele, e eles iam perguntando, Senhor, né, como podemos entender a fraternidade? Senhor, como podemos entender a amizade? E assim por diante. E o Cristo, nessa mensagem de hoje, ele está exatamente nos falando deste ânimo bom. Porque não é só ter ânimo, não é só ter vontade. Porque o ânimo pode ser para uma coisa que não é boa, a vontade pode ser para uma coisa que não é boa. Mas precisa ter o bom junto. Bom ânimo, boa vontade. E ao final, então, de tudo, Bartolomeu, ele já estava convertido em alegria, buscando vivenciar tudo aquilo com Cristo, as curas que ele assistia, o bem que Jesus iria ensinando eles a fazerem, e eles acompanhando Cristo, eles foram vivenciando o bem de tal forma, que chegou um momento que Bartolomeu era uma pessoa feliz. Feliz. Por quê? Lógico, né? Estava acompanhando Jesus, meu Deus do céu, quem que não vai ser, né? Mas porque naquele dia a dia com Jesus, ele foi aprendendo a sair dele mesmo, para poder se voltar às pessoas à sua volta. E cada um que ele fazia feliz, ele ficava feliz. E a tristeza foi começando a não encontrar mais espaço naquele espírito cheio de bondade no coração. Então, se nós estamos caminhando, e se porventura em algum de nós tem alguma coisinha que está retardando os passos, não permita que isso continue. Porque pode nos levar a uma situação muito delicada. Mas vamos começar então já, assim, a pular desse barco quanto antes. E a revermos a nossa postura na nossa vida. Vamos sair, né, cada vez mais para olhar para o outro. Oferecer de nós. Oferecer disposição. Mas eu não estou muito animada hoje. Mas eu vou lá dar uma palavra de ânimo. Mas eu não estou. Mas vai lá. No final, Cristo ensina que no final quem vai sair feliz somos nós. Antes do outro se sentir medicado, quem está auxiliando vai ser o maior auxiliado na hora. E assim, esse convite para a prática, para a vivência. Por isso que Emmanuel, contando aquele conto, né, a respeito do rapaz, o rapaz colocou, mas eu já sei todas essas coisas, mas eu ainda não me sinto em condições. É porque está faltando você sair de você e você dar o seu passo. Todos nós aqui fazemos muitas coisas boas, mas Jesus nos fala que podemos fazer algo mais, que podemos realizar algo mais. Então, naquele momento,
Jesus conversando com Pedro, com a esposa de Pedro, com os discípulos, com Bartolomeu, ele pousou o seu olhar, né, exatamente nos olhos de Bartolomeu e viu naquele pescador ali simples, muita humildade, muita simplicidade no coração. Um coração renovado, um coração cheio de alegria, um coração cheio de amor. Tem uma poesia titulada Bom Ânimo, de Carmen Sinira, psicografada por Chico Xavier. Carmen Sinira fala assim: não te entregues à lágrima somente quando a dor te procure o coração. Em todo clima, vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te agrilhões e escombros. Continua com Cristo a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria, e anda cego, infeliz, à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo, segue a bondade milagrosa e santa. Cada aurora que fulge e se levanta é novo dia a resplender no mundo. Tem bom ânimo e avança sobrancelho para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Desejamos a todos cada vez mais bom ânimo a todos nós, cada vez mais esperança nos corações, cada vez mais disposição, fraternidade, e que nosso dia a dia, neste continuar dos nossos passos, possa ser, continuar e para sempre ser com Jesus. Muita paz a todos, muito obrigada. Obrigado, Adriana, por compartilhar conosco esse estudo. Ele é muito rico, né? Não sei se vocês observaram, mas passa por várias passagens do Evangelho. Eu fiz algumas anotações aqui, para depois eu poder recapitular, mas fala da lei do trabalho, parábola da vinha, trabalhadores, talento. Nossa, essa lição é muito rica. Então, quem puder repetir em casa, né, fazer um estudo mais... traz muitas orientações para a nossa reforma íntima, né? Nosso aprimoramento moral. Muito bom. Gostei bastante. Obrigado, Adriana. E agradecemos novamente sua presença aqui entre nós. Manda um abraço pessoal lá da casa também. Esperamos vê-la novamente aqui. Tá bom? E, então, nós temos os recados de hoje. Chamar a nossa companheira aqui para explanar um pouco mais. Boa noite a todos. Esse é um convite, né? É um grupo de estudo e de reflexões com a terceira idade, para aqueles que têm bom ânimo para cuidar de si, para melhor conviver com o outro. É um pequeno oásis dentro da semana, se assim podemos descrever esse estudo e essas reflexões. Para quem ele se dirige? É só para a terceira idade? Ele é para a terceira idade, para quem já está vivendo esse momento da vida. Mas para todos aqueles que estão se preparando também para viver essa fase, ou estão buscando o bem viver. Então, o que acontece nesse dia, nessa quarta-feira? Nessa quarta-feira, às 3 horas, é das 15 às 16h30. Nós temos a harmonização com música, o estudo do Vida Feliz e do Livro dos Espíritos, atividades extras, dinâmicas, convidados que nos brindam com seus conhecimentos, com mais reflexões,
meditação, a terapia pelos passes e um lanchinho, ó, compartilhado, que é uma delícia, é um momento da gente confraternizar e continuar a conversa, nos conhecendo melhor e convivendo. Fica o convite para todos, vai ser uma alegria recebê-los. Eu faço parte e amo demais. Obrigado, Cacau. Bom, a gente está reforçando aqui o convite, não sei se todos percebem quando chegam a casa, né? Nós temos esse momento de harmonização, já tem quase um ano que ele está em andamento, e é um momento da gente poder, vamos dizer assim, desacelerar um pouco o nosso dia, né? E também harmonizar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para a gente se preparar um pouquinho melhor para a palestra doutrinária do domingo e da segunda-feira. Então, quem puder vir, o convite está feito, começa às 17 horas no domingo e na segunda-feira às 19h30, para a gente poder entrar em sintonia com a casa, com os benfeitores e também poder fazer algumas reflexões iniciais aí no nosso dia. Então, fica o convite a todos que quiserem compartilhar o nosso momento de harmonização. E tem um agradecimento aqui que a gente, não sei se todos observam o nosso carrinho da solidariedade, o carrinho fraterno, onde tem os alimentos avulsos ali. A casa ela tem um trabalho junto às famílias, na qual tem as doações de cestas básicas, que atende algumas famílias, mas muitas vezes alguns irmãos e irmãs, né, se batem à nossa porta pedindo algum alimento ali naquele momento de apuro, às vezes não tem o que comer. Então a gente agradece muito as pessoas que estão colaborando com essa cesta, com essa nosso carrinho fraterno. Tem quem puder continuar ajudando, a gente agradece muito, tá? Alimentos não perecíveis, assim, normalmente alimentos de fácil preparo, né? Às vezes um biscoito, um leite, também quem quiser trazer, né, arroz, feijão, mas alimentos mais fáceis de serem adquiridos pela pessoa, e muitos irmãos às vezes não têm, né, nenhum pão, que nem a nossa companheira falou do pão, né? Pessoas que andam por aqui pelas ruas. Então, quem puder continuar doando, a gente agradece muito, e está sendo um projeto de muita valia para todos nós. Então, agora a gente vai para a parte final, que é a prece final. E depois da prece, lembrando que nós temos nosso momento do passe. Todos nós aqui, de alguma forma, já fomos tratados e auxiliados pelos benfeitores da casa. A palestra pública doutrinária é um momento onde os benfeitores nos auxiliam muito, embora a gente não perceba, mas todos nós somos atendidos durante a palestra doutrinária. Mas aqueles que ainda sentirem necessidade, estiverem em tratamento e quiserem fazer o complemento com o passe na cabine, a gente pede que aguardem em silêncio, em oração, que após serão encaminhados à cabine. Então vamos fechar nossos olhos, continuarmos com os nossos corações asserenados, envolvidos por essas bênçãos de amor, de caridade, que recebemos de Deus, nosso Pai, recebemos de Jesus, nosso Mestre querido e amado, nosso irmão, nosso companheiro de jornada evolutiva, envolvidos por este amor que recebemos de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, e pelos nossos benfeitores queridos aqui presentes, que possamos compartilhar um pouco deste amor que aqui recebemos, essas boas vibrações aos nossos irmãos lá fora, aos nossos companheiros de jornada evolutiva, que possamos ser luz na vida das pessoas lá fora, dentro do nosso meio familiar,
no nosso ambiente de trabalho, por onde passarmos, quando daqui saímos, que consigamos manter essas harmonias que recebemos, essas bênçãos, esse amor, durante toda a nossa semana, durante todas as nossas atividades, que possamos lembrar dos ensinamentos de hoje, mantermos a nossa fé viva em nossos corações e nossas mentes, manter um bom ânimo, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos agradecer muito aos nossos benfeitores individuais, os nossos anjos guardiães, que nos fortalecem e nos acompanham durante todo o nosso dia, durante toda a nossa caminhada. Possamos ter ouvidos de ouvir a esses irmãos tão queridos, que a todo momento estão nos auxiliando e querendo nos amparar. Então que possamos abrir nossos corações e nossas mentes a esses irmãos. Que possamos auxiliar aqueles irmãos que são necessitados de amparo, de auxílio, através de uma palavra amiga, através de um ato de caridade, através de atos de amor, na qual podemos, o mínimo que seja, auxiliar a nós mesmos e aos nossos irmãos necessitados. Que tenhamos uma semana de muitas bênçãos, uma semana de bom ânimo, de fé renovada, para vencermos as nossas batalhas pessoais e auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Que possamos ter um bom retorno aos nossos lares e rogamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e aos benfeitores queridos que continuem conosco hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.